Vamos então começar o capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. O nada, vida futura. Nós estamos na questão 958. Por que o homem tem instintivamente horror ao nada? Porque o nada não existe. De onde lhe vem o sentimento instintivo da vida futura? Já dissemos, antes de sua encarnação, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado de espírito. Vamos lembrar que nos livros de Kardec sempre a alma é o espírito encarnado. Então, o que ele está colocando aqui? Que o espírito lembra da sua vida, né, no plano espiritual, dos seus projetos, inconscientemente. Isso está tudo no nosso inconsciente. Com o esquecimento aqui do reencarne, a gente não tem isso conscientemente, mas no inconsciente tem. Nós temos essa certeza de que nós somos imortais. Por isso que às vezes as pessoas têm tanta dificuldade de lidar com o desencarne, né? Com a transição de deixar esse veículo, né? Deixar essa vestimenta que nós usamos aqui neste planeta para voltarmos para casa. Nós temos dificuldade dessa separação, porque nós sabemos lá no fundo que nós somos imortais. Nós fomos criados por Deus e somos eternos. Imortal porque fomos criados, eterno é aquele que é incriado. Mas nós sabemos lá no fundo. Então nós vamos rever aqui a questão 393, quando ele diz: como o homem pode ser responsável por seus atos e resgatar as falhas das quais não se lembra? Como pode aproveitar a experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Seria concebível que as tribulações da vida fossem uma lição para ele, se pudesse lembrar do que as atraiu. Mas como ele não se lembra, cada existência é para ele como se fosse a primeira, sendo então um eterno recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Vamos ver aqui a resposta. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor o bem e o mal. Onde estaria o mérito se ele se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito retorna à sua vida primitiva, a vida no plano espiritual, né? Toda a sua vida passada se descortina diante dele. Vê os erros cometidos e que são a causa do seu sofrimento, e também o que poderia tê-lo impedido de cometê-los. Compreende que a posição em que se encontra é justa, e então procura a existência que poderia consertar aquela que acaba de passar. Tem uma frase da Joana de Ângeles, eu não lembro agora qual o livro, né, Psicografia do Divaldo Franco, quando ela diz que as coisas podem não estarem bem, mas elas estão certas. Porque Deus é justo e misericordioso. Então nós temos que ter essa certeza que tudo pelo qual nós estamos passando pode não ser fácil, pode as coisas não estarem bem, pode ser dolorido, pode ser sofrido, mas está certo, porque Deus é justo. E nós temos que tirar o aprendizado de todas as coisas que acontecem conosco. Nós temos que aprender com todas as pessoas que cruzam o nosso caminho. E nós temos que ensinar aquilo que nós sabemos. O pouco que eu sei, eu procuro ensinar nas aulas que eu dou, nesses estudos que nós fazemos aqui, juntos pelo YouTube. Procuro partilhar o pouco que eu sei, para poder ter direito, para poder ter condições de receber ensinamentos daqueles que sabem mais do que eu. E assim a gente forma uma corrente de estudo, de aprendizado. Você procura ajudar aquele que sabe um pouco menos e aquele que sabe mais te ajuda. E assim a gente vai caminhando em grupo. Nós temos aqui também a questão 799, quando o Kardec pergunta: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? E eles respondem:
destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O Espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde está o seu verdadeiro interesse. Quando a vida futura não estiver mais encoberta pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode garantir o seu futuro por meio do presente, destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cor. O Espiritismo ensina aos homens, a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Então, a hora que nós realmente compreendermos que a reencarnação é um aprendizado, nunca um castigo, é um aprendizado. Porque a cada reencarnação nós sabemos um pouco mais, nós temos mais condições de lidar com as coisas que nós já aprendemos e as coisas que nós temos que aprender e que temos que mudar. E assim a gente vai crescendo, vai aprendendo, vai subindo degrau a degrau. Não existe salto na evolução. A gente caminha na nossa evolução. Aí nós temos aqui uma colocação do Kardec. Em todos os tempos, o homem se preocupou com seu futuro além-túmulo, o que é bastante natural. Qualquer que seja a importância que dê à vida presente, não pode deixar de considerar o quanto ela é curta e, acima de tudo, precária, uma vez que pode ser rompida a qualquer momento e que ele nunca está certo do dia de amanhã. Em que o homem se transformará após o instante fatal? A questão é grave, pois não se trata de alguns anos, mas a eternidade. Aquele que deve passar longos anos num país estrangeiro se preocupa com a condição em que lá estará. Como então não nos preocuparmos com a posição que tomaremos ao deixar este mundo, uma vez que será para sempre? E nós, como espíritas, sabemos que não é para sempre. A verdadeira vida, sim, é para sempre. Aqui são momentos, são instruções que nós recebemos, são lições que a gente vem aprender e volta para casa. A ideia do nada tem algo que repugna a razão. O homem mais despreocupado durante sua vida, ao chegar um momento supremo, o momento do desencarne, pergunta-se sobre o que será feito dele e involuntariamente espera. Crer em Deus sem admitir a vida futura não teria sentido. O sentimento de uma existência melhor está no íntimo de todos os homens. Deus não poderia ter-lhes colocado esse sentimento em vão. Todos nós temos na nossa consciência as leis de Deus. Todos nós temos no nosso inconsciente essa certeza que a vida continua, de que nós somos imortais. Essa certeza de que o desencarne aqui do planeta Terra, a separação é por um período curto de tempo. Não, como ele coloca, não tem sentido crer em Deus, não tem sentido saber da existência de Deus. Porque mais do que crer, nós com o estudo, com a fé raciocinada, com o aprendizado, nós sabemos da existência de Deus. Nós sentimos a presença de Deus em cada farfalhar de uma árvore, no vento, no sol, na água, na chuva, nos animais, nos minerais, nos vegetais. Nós sentimos a presença de Deus em nós. Então essa certeza de Deus não teria sentido se nós daqui fôssemos para o nada. Não teria nenhum sentido. O sentido da vida é realmente a vida verdadeira, que é a vida espiritual. E aqui ser como é, um aprendizado curto. Perdão. Vou repetir. Crer em Deus sem admitir a vida futura não teria sentido. O sentimento de uma existência melhor está no íntimo de todos os homens. Deus não poderia ter lhes colocado esse sentimento em vão. A vida futura implica a conservação
de nossa individualidade após a morte. De fato, qual seria a importância de sobreviver ao corpo se a essência moral estivesse predestinada a perder-se no oceano do infinito? Essas consequências para nós seriam as mesmas que as do nada. Então, todo o aprendizado, né, toda a certeza que nós temos de Deus está no nosso conhecimento da verdadeira vida, que é a vida espiritual. E agora nós vamos aqui para a intuição das penas e gozos futuros. Nós estamos na questão 960. De onde vem a crença em penas e recompensas futuras que se encontra em todos os povos? Eles respondem: é sempre a mesma coisa. Pressentimento da realidade trazida ao homem pelo espírito nele encarnado. Pois deveis saber que não é à toa que uma voz interior vos fala. Vosso erro está em não escutá-lo bastante. Se pensasseis bem nisso e com maior frequência, vós vos tornaríeis melhores. O que é essa nossa voz interior? É a intuição, é a nossa consciência, né? Somos nós ali com o nosso aprendizado, com o que nós trazemos de bagagem de outras vidas e da verdadeira vida que é no plano espiritual. Nós trazemos uma bagagem imensa e é isso que nos fala quando a gente fala: eu não escutei a minha intuição, eu não escutei a voz da minha consciência e me dei mal. É verdade, porque nós temos essa voz interior que fala: fica quieto, não vai, perdoa, pensa, analisa, conta até 100, e a gente não escuta. E aí a gente enfia os pés pelas mãos. No momento da morte, qual é o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o temor ou a esperança? Olha que interessante a pergunta do Kardec. O que domina? Qual que é o maior sentimento que acompanha aquele que está desencarnando? Vamos prestar muita atenção nessa resposta. A dúvida, no caso dos céticos obstinados, né, dos espíritos endurecidos, a dúvida. O temor para os culpados. Os que têm remorso, os que têm sentimento de culpa, ficam apavorados quando se veem no instante do desencarne. A esperança para os homens de bem. Aqueles que têm, né, essa consciência da vida espiritual, a certeza da existência de Deus, a certeza de que a verdadeira vida é a vida espiritual, não é aqui. E isso é um alento, é um consolo, porque esse planeta é difícil, esse planeta ainda é dominado pelos nossos irmãozinhos instigantes, é o mal que predomina no planeta. Então é muito consolador saber que aqui não é a nossa verdadeira vida. Nossa verdadeira vida é no plano espiritual. O nosso trabalho aqui é melhorarmos esse planeta. E a gente só consegue melhorar o planeta quando nós nos melhoramos. O nosso trabalho é interior conosco. Quando nós nos melhoramos, quando nós nos aperfeiçoamos, quando nós vamos galgando os degraus da evolução, automaticamente nós estamos mudando a nossa psicosfera, nós estamos mudando o nosso entorno, nós estamos ajudando a mudar o planeta. É esse o nosso trabalho e a nossa obrigação aqui. Vou repetir. No momento da morte, qual é o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o temor ou a esperança? A dúvida no caso dos céticos obstinados, o temor para os culpados, a esperança para os homens de bem. E aí a gente lembra da 958 de novo. Porque o homem tem instintivamente horror ao nada? Porque o nada não existe. Então a gente sabe que o nada não existe. Por que há céticos, se a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais?
É lógico, os espíritos estão colocando ali, nós trazemos conosco o conhecimento. Então aí o Kardec pergunta, então por que ascéticos? Vamos lembrar que nós estamos aqui na metade do século XIX e o positivismo era o pensamento, era a filosofia corrente entre os intelectuais, e Kardec, um dos grandes intelectuais da sua época. Então aqui, por que ascéticos? E eles respondem, a menos do que se acredita. Tem muito menos cético do que você possa imaginar, é o que eles colocam para Kardec. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida, por orgulho. Olha que interessante. Muitos se fazem de espíritos fortes por orgulho, mas no momento da morte deixam de ser tão fanfarrões. No momento da morte, começa, Deus me ajude. Né? Tem umas frases que são interessantes, sou ateu, graças a Deus. É interessante, né? Eu não acredito em nada, graças a Deus. A pessoa não pensa no que está falando, né? Ela vai no piloto automático. Mas aqui o que ele está colocando é muito interessante. A menos do que se acredita. Tem menos cético do que se acredita. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida, por orgulho. Né? Porque não querem, principalmente no meio científico, no meio acadêmico, o orgulho de não querer admitir que existe um Deus, um Criador. O orgulho de não querer admitir, eu não sei nada, eu tenho tudo por aprender. Sou uma criança buscando aprendizado. Né? A humildade que tinha um espírito extremamente elevado, extremamente culto. Sócrates, quando ele coloca, só sei que nada sei. Porque ele entende, a cada pergunta que ele conseguia a resposta, vinham mais 20. E é assim durante a vida. Cada coisa que a gente estuda, cada pergunta que a gente responde, vem mais 20 interrogações. Então a única certeza que a gente tem é que a gente não sabe nada. Nós temos tudo por aprender. E isto também é uma colocação muito motivadora. O motivo de acordar de manhã, o motivo de continuar bem, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, é porque neste dia eu vou aprender um pouco mais. Eu vou melhorar um pouco mais, eu vou crescer um pouco mais, eu vou realizar um pouco mais, eu vou servir a Deus um pouco mais. Este tem que ser o mote do nosso dia, do dia que começa. Aí nós vamos ver aqui uma colocação do Kardec. A consequência da vida futura está na responsabilidade de nossos atos. A razão e a justiça nos dizem que, na divisão da felicidade a que todo homem aspira, na divisão da felicidade a que todo homem aspira, bons e maus não podem ser confundidos. Deus não pode querer que alguns gozem sem sofrimento dos bens que outros só alcançarão com esforço e perseverança. Então, olha o Kardec está colocando aqui. Todos nós aspiramos à felicidade, mas a felicidade é uma conquista. Uma conquista que se realiza de dentro para fora. É uma conquista que nós começamos através de nós mesmos, dentro de nós, através do nosso aprimoramento. Então, quando ele diz aqui, Deus não pode querer que alguns gozem sem sofrimentos dos bens que outros só alcançaram com esforço e perseverança. Porque nós precisamos de muito esforço, de muita perseverança, de muito trabalho, de muito autoconhecimento, autodomínio e disciplina. Como disse Emmanuel, disciplina, disciplina e disciplina, para podermos verdadeiramente crescer e melhorar. A ideia que Deus nos dá de sua justiça, né, da justiça de Deus, e de sua bondade, pelo conhecimento de suas leis, das leis de Deus, né, vamos lembrar a questão 651, as leis de Deus estão na nossa consciência, não nos permite acreditar que o justo e o mal estejam no mesmo nível a seus olhos. Nem duvidar que recebam um dia a recompensa, né, os bons, e outro o castigo, pelo bem e pelo mal que houverem feito. Por isso, o sentimento inato, né, aquele que vem conosco, que temos da justiça,
nos dá a intuição das penas e recompensas futuras. Porque nós temos lá dentro esse sentimento inato, que está aqui, está na nossa consciência, que Deus é justo e misericordioso. Então nós sabemos que seremos recompensados pelo bem que aprendemos, que fazemos, que realizamos, sem interesse pessoal, sem segundas intenções, porque o nosso maior problema aqui na Terra é o interesse pessoal, e nós sabemos que teremos que acertar as contas do mal que causamos aos outros. Vamos causar a nós mesmos, mas principalmente o mal que nós causamos aos outros. Nós vamos ter que ressarcir, acertar essas contas, e não é castigo, é aprendizado. Deus não castiga, Deus ensina através do tempo. Deus ensina através do tempo. E como nós somos imortais, nós temos a eternidade para aprender. Então Deus não tem pressa. Ele espera o nosso tempo de aprender. E aí é que está o nosso grande problema, porque a gente fica perdendo tempo. É que nem um cachorro ali correndo atrás do rabo, perdendo energia, perdendo tempo, sem sair do lugar, só se cansando. Por imaturidade, por preguiça, por ignorância, por falta de esforço, por falta de vontade de crescer. Vamos lembrar o capítulo 2 de Pensamento e Vida, a vontade. A verdadeira vontade é uma catapulta que nos joga para frente, que nos impulsiona para crescer e para melhorar. Mas a verdadeira vontade não é o desejo da boca para fora. Eu quero tanto crescer, eu quero tanto aprender, quero tanto ser um anjo. Da boca para fora. Lá dentro tá quentinho, acomodado, não deixa como tá para ver como é que fica. Infelizmente, eu falo por mim, espero que vocês não sejam assim, porque infelizmente a grande maioria de nós é assim. A gente tem preguiça, a gente se acomoda, a gente perde tempo. O tempo aqui nesse planeta é um presente que Deus nos dá para que a gente possa aproveitar esse tempo para modificar tudo. A gente pode sair daqui completamente modificado, como a gente pode sair daqui completamente encrencado. Isso se chama livre-arbítrio. E nós precisamos entender a responsabilidade que temos nas mãos com o nosso livre-arbítrio. A ideia que Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade pelo conhecimento de suas leis não nos permite acreditar que o justo e o mal estejam no mesmo nível aos seus olhos, nem duvidar que receba um dia uma recompensa, o outro o castigo, pelo bem e pelo mal que houverem feito. Por isso, o sentimento inato que temos da justiça nos dá a intuição das penas e recompensas futuras. Nós sabemos das penas e das recompensas futuras pelos nossos pensamentos, sentimentos, palavras, atos. E agora nós vamos para a intervenção de Deus nas penas e recompensas. Estamos na questão 963. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Ele não é grande demais e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância aos seus olhos? Olha a pergunta do Kardec, é uma pergunta que muitas pessoas se fazem. Mas Deus vai ver o que eu estou pensando, vai ver o que eu estou sentindo. Sou pequenininho demais, Deus é muito grande. Olha a resposta. Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é pequeno demais para a sua bondade. Nada é pequeno demais para a bondade de Deus. Deus está em cada partícula, cada quark, que é a menor partícula de um átomo da nossa célula. Ele está em cada partícula de nós. Por isso que a gente fala, Deus é onisciente e onipresente, porque Ele está em cada partícula de tudo que Ele criou. Nós estamos mergulhados na energia de Deus, como a gente vê no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, através do Chico Xavier. Nós estamos mergulhados na energia vital, na energia de Deus. Então, todos nós
mineral, vegetal, animal, hominal, todos nós que somos a criação de Deus, estamos mergulhados nesta energia como os peixes no mar. Ele está em cada partícula nossa, em cada átomo de oxigênio que nós respiramos, em cada um de nós. Por isso Jesus nos colocou repetindo o Velho Testamento. Vós sois deuses. Somos deuses com D minúsculo, somos co-criadores menores, mas somos. Porque somos parte, estamos inseridos, mergulhados no pensamento do Criador. É o que eles estão colocando aqui. Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é pequeno demais para a sua bondade. Deus tem necessidade de ocupar-se de cada um de nossos atos para nos recompensar ou punir? A maior parte desses atos não é insignificante para ele? De novo, é interessante a pergunta do Kardec. Ele vai se preocupar por cada ato, por cada sentimento, por cada pensamento? E eles respondem: Deus tem leis que regulam todas as vossas ações. Se as violais, a culpa é vossa. Vamos lembrar de novo a questão 621. Onde estão as leis de Deus? Estão na nossa consciência. Nós temos conhecimento de todas as leis de Deus. E Deus tem leis imutáveis. Então, aquela teoria da filosofia do relógio, né? Que o relojoeiro cria o relógio, monta todos os mecanismos e aí o relógio sai funcionando. O relojoeiro não precisa a todo momento ir lá mexer o ponteiro, porque os mecanismos, as leis que foram criados fazem com que o relógio ande, caminhe, marque as horas o tempo todo. Da mesma forma, as leis de Deus no universo fazem com que todas as coisas caminhem dentro desta lei. Então não é aquele Deus antropomórfico, né? Que o homem criou a sua imagem e semelhança, o velhinho de barba sentado na nuvem, tocando harpa, olhando. Ah, você comeu muito? Eu vou te engordar. Você falou palavrão? Você vai ser castigado. Isso é uma ideia, são as ideias medievais, ideias lúdicas, né? Que estão no inconsciente, na infantilidade dos nossos desejos, dos nossos sonhos, que não tem o menor sentido. O que eles estão colocando aqui? Deus tem leis que regulam todas as vossas ações. Se as violais, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando o homem comete um excesso, Deus não faz um julgamento contra ele, para dizer, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Mas traçou um limite. As doenças e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis a punição. Ela é o resultado da infração à lei, e isto vale para tudo. As leis que regem o universo nós a temos na nossa consciência. E todos nós estamos sujeitos a ela. Elas são imutáveis. E nós temos consciência, conhecimento delas na nossa consciência. Por isso que nós temos que buscar, através do autoconhecimento, buscar as leis de Deus que estão dentro de nós. Buscar o autoconhecimento, porque tudo está dentro de nós. E tudo que tem que ser feito é dentro de nós. Nada é fora. Tudo é dentro. E estas leis que regem o universo é que mantém todas as coisas em ordem, como o relógio, funcionando perfeitamente dentro das normas, dentro das leis que Deus criou. Aí nós vamos ver aqui uma colocação do Kardec. Todas as nossas ações estão submetidas à lei de Deus. Não há nenhuma, por mais insignificante que nos pareça, que não consista numa violação dessa lei. Se sofremos as consequências dessa violação,
Só devemos culpar a nós mesmos, que assim nos fazemos os próprios artesãos da nossa felicidade ou infelicidade futura. Porque hoje, aqui e agora, eu estou construindo o meu futuro. Hoje, aqui e agora, eu estou deixando o meu perispírito como eu vou continuar com ele no futuro, na próxima encarnação. Hoje, aqui e agora, com as minhas escolhas, eu estou montando os caminhos que eu vou percorrer aqui e os caminhos pelos quais eu percorrerei no futuro, como consequência das escolhas de hoje. Então, eu sou herdeira de mim mesma, em todos os sentidos. Porque tudo que eu aprender agora, tudo que eu realmente aprender, que tudo que eu realmente assimilar, aprender, guardar dentro de mim e colocar em prática, ninguém me tira. É meu pela eternidade. E eu vou continuar o aprendizado verdadeiro da onde eu parei, aqui e agora. Se eu desencarnar agora, meu perispírito vai ficar para a próxima encarnação do jeito que eu cuidei dele, do jeito que ele está agora. O meu aprendizado verdadeiro dentro daquilo que eu pus em prática, não da intelectualidade, aquilo que eu entendi e assimilei intelectualmente, mas aquilo que eu aprendi, guardei em mim e coloquei em prática, isto é meu. Isto me acompanha para a eternidade. Não tenho que aprender de novo. Vou continuar deste ponto na vida, na verdadeira vida, que é a vida espiritual, e depois na minha próxima encarnação. Eu sou herdeira de mim mesmo. Então, tudo aquilo que eu estou aprendendo de verdade, eu carrego comigo. Por isso que a gente tem que estudar e colocar em prática tudo aquilo que nós estamos estudando, porque aí verdadeiramente esse aprendizado é nosso. Nós vamos levá-lo conosco. São as únicas coisas que nós levamos daqui deste planeta. Aí nós vamos ver aqui a continuação, né? O Kardec continua aqui com o apólogo, né? Que é uma história, né? Uma lição moral, né? Com os seres inanimados, mas aqui é uma história. Em verdade, o Kardec continua aqui, em verdade se torna evidente por meio do seguinte apólogo. Um pai deu a seu filho educação e instrução, ou seja, os meios para saber conduzir-se. Ele lhe cede um campo para cultivo e lhe diz, aqui está a regra a seguir e todos os instrumentos necessários para tornar esse campo fértil e assegurar a tua subsistência. Dei-te a instrução para compreenderes essa regra. Se a seguires, teu campo produzirá em abundância e proporcionar-te-á repouso nos dias de velhice. Se a desprezares, o campo nada produzirá e morrerás de fome. Dito isto, deixo agir livremente. Então, essa história que o Kardec está colocando aqui é uma metáfora. Nós recebemos um campo que nós vamos semear, cuidar, cultivar e colher. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Nós temos todas as ferramentas para realizarmos essa semeadura. Nós temos todas as boas sementes às nossas mãos. As boas sementes estão conosco, junto com as más sementes. Nós precisamos saber escolher. E aí está o nosso livre-arbítrio. Nós vamos escolher as sementes conforme as nossas intenções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas, digamos assim, ambições. Para onde estão direcionadas as minhas ambições? O meu foco é no ter, é no mundo material, é na glória, no poder, no dinheiro? Ou o meu foco está no aprendizado, no crescimento, na melhora, ser uma pessoa melhor, poder ter, digamos assim, direito
a verdadeiramente ser chamado de filho de Deus, irmão mais novo de Jesus, sem me envergonhar, sem ter que olhar para baixo, sem ter que pedir perdão e implorar por uma nova oportunidade para poder vir aqui para a terra e aprender e melhorar e limpar a sujeira que fiz. Então o campo nos foi dado e todas as ferramentas estão à nossa disposição. Basta que a gente queira utilizar essas ferramentas. A gente vai dizer, aquilo ali caiu porque não tinha nada segurando. Agora o parafuso e a chave de fenda estão aqui. Estão na nossa frente, estão na altura da nossa vivência. Basta nós querermos pegar o parafuso, pegar a chave de fenda, ir lá, colocar no lugar e aparafusar. Depende de nós. A escolha é nossa. O esforço e a vontade de realizar é nosso. De ir lá pegar as ferramentas que estão ao nosso dispor e trabalharmos. Ou como a gente vê nas parábolas de Jesus, deixar a enxada, deixar a charrua, deixar as ferramentas enferrujarem por falta de uso, por preguiça. A escolha é nossa, é o que o Kardec está colocando aqui. O Kardec continua. Não é verdade que a produção desse campo será proporcional aos cuidados prestados à cultura e que toda negligência prejudicará a colheita? Portanto, em sua velhice, o filho será feliz ou infeliz, conforme tenha seguido ou negligenciado a regra traçada pelo pai. Deus é ainda mais previdente, pois nos adverte a cada instante se fazemos bem ou mal. Envia-nos espíritos para inspirar-nos, mas não os escutamos. Há também a diferença de que Deus sempre dá ao homem recursos em novas existências, a reencarnação, para reparar os erros passados, ao passo que o filho de que falamos na história não tem mais essa oportunidade, se empregou mal o seu tempo. Deus é justo e misericordioso. Ele sempre nos dá esta bênção, esta oportunidade que é a reencarnação, de podermos refazer os nossos passos, consertar as coisas que quebramos, que sujamos e aprender cada vez mais conforme a nossa vontade. Está tudo à nossa frente. Está tudo de bandeja para que a gente possa crescer e aprender. Basta a gente querer. Basta a gente querer ter o trabalho de realizar, o trabalho de aprender, o trabalho de crescer e se melhorar. Nós estamos já no nosso tempo, então nós vamos deixar para o nosso próximo estudo Natureza das penas e gozos futuros. Nós paramos aqui na questão 964. Bom, no nosso próximo estudo veremos então Natureza das penas e gozos futuros. Até lá!